Olá, tudo bem? Glória a Deus, que bom que você está aí nos assistindo. Estamos aqui hoje, né? Iniciando algo muito interessante, né? Muito interessante para nós e espero que seja para você também, né? Estamos iniciando o nosso primeiro podcast e o nosso podcast é Papo Santo, tá bom? Papo Santo. Então, nesse podcast aqui, a gente quer falar para você, quer trazer alguns conhecimentos para você sobre a importância do trabalho, né? Sobre a importância de você escolher a sua profissão, quem sabe até te ajudar nisso aí e trazer uma visão mais ampla para você, né? Uma visão bíblica, né? Onde eu tenho certeza que vai poder te ajudar, vai poder fortalecer você na sua decisão, no seu trabalho, você que já trabalha aí todo dia, você que está procurando também escolher o melhor caminho para você usar o seu potencial, usar os seus dons, suas habilidades, né? Então, para você que não sabe, eu sou o pastor Marcelo, pastor do Minova. Vou estar aqui entrevistando essa galera que a gente vai trazer para você. Sempre a gente vai trazer aí um cristão que tá aí exercendo uma posição na esfera do seu trabalho, né? Seja na área da segurança, na área educacional, na área da saúde. E nós vamos trazer esses profissionais para mostrar para você que pode e que é importante você, como cristão, exercer bem o seu trabalho, buscar conhecimento na área que você atua e que Deus fica muito feliz com isso, tá? Então esse é o desejo do nosso podcast. Espero que você goste. Estamos abertos também à sugestão. Vai ter o chat aí. Você pode mandar sugestões para nós. Ó, gostei, não gostei. Precisa mudar isso, aquilo, outro. É o primeiro, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência comigo. E o meu desejo aqui é aprender e poder trazer algo bom para você, um conteúdo bom. Então, você é o entrevistador da turma, tá bom? Mas conto com você. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho para você receber quando nós gravarmos o nosso próximo podcast, tá bom? E compartilhe. Assim a gente vai compartilhando o amor de Deus, a gente vai manifestando a graça de Deus que está sobre as nossas vidas, está sobre a sua vida. Beleza? Mas vamos lá. E hoje, o nosso primeiro podcast é especial. Sabe por que é especial? Porque se esse podcast está começando, o responsável é essa pessoa que está aqui do meu lado, tá? E para quem não conhece, esse aqui é o Eduardo, tá bom? Um amigo. Hoje também, nosso consultor, né? Consultor, tá fazendo um trabalho de consultoria com a igreja, com a liderança, com o Minova. Então, se hoje nós estamos vivendo isso, a responsabilidade é dele, viu? É por influência dele que tem trazido para nós, tem contribuído de uma maneira muito importante essa questão do trabalho na visão bíblica, como que Deus se agrada do nosso trabalho, como que Deus é glorificado com o nosso trabalho, como que Deus está interessado que através do nosso trabalho a gente traga prosperidade para a cidade, traga prosperidade para as nossas vidas, para a nossa família, uma prosperidade bíblica. Então ele é o nosso primeiro convidado, deu certo dele estar aqui fazendo um trabalho, né? Aí já grudei nele e falei, ó, vamos lá gravar o nosso primeiro podcast. Então, esse é o primeiro, ele vai contar um pouquinho hoje, tá, Eduardo? Você vai se apresentar, contar um pouquinho sobre você, o porquê que você hoje, né, tem contribuído para muitas pessoas com essa visão do trabalho, numa visão bíblica, numa visão de Deus. Então, tá com você, fala um pouquinho e a gente vai aí interagindo, tá bom? Aproveita, vamos ouvir. Tá bom. Bom, muito obrigado, viu, pelo privilégio de eu estar aqui. Primeiro podcast, né? Papo Santo. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade, né, de estar nesse momento. Coincidiu com a gente estar aqui em Palmas, Tocantins. E acho que vai ser um papo gostoso que a gente vai ter aqui. Como o trabalho, né? É, trabalhando juntos aqui nesse podcast, né? Bom, só para ambientalizar um pouco a todos, é, essa história de tentar compreender um pouco mais o trabalho, né? Tentar perceber como o trabalho conecta com a eternidade, não foi algo tão simples, né? Foi algo de muitos anos e também nasce de uma perspectiva profunda de dor, de Uhum. sofrimento.
Bom, eu venho de uma família de empresários, pecuaristas, e desde muito cedo eu sempre tive ao lado do meu pai, né? É um privilégio estar ao lado do meu pai desde muito cedo. Eu me lembro de situações de 5 anos de idade, Tava onde lá do ele lado já me dele. levava para os ambientes de trabalho dele e eu podia ali estar aprendendo, né? E ao mesmo tempo até ele me permitia fazer algumas coisas, né? E e depois de algum tempo que foi passando, eu fui adquirindo um pouco mais de responsabilidade dentro das empresas da família, né? Nas fazendas da família, né? E até um determinado ponto onde parecia que eu já podia, né, operar algumas coisas com coisas mais robustas. E coincidiu nessa época do meu pai eh, ter, por causa de tanta pressão, né? A gente tinha uma indústria de pré-fabricados de concreto que operava não só no Brasil também, mas alguns países da América Latina. E, e por causa de tanta pressão, volume de serviço, e meu pai um homem que saiu da fazenda, né? Um homem simples, e ele teve um momento muito difícil de saúde, né? E saúde não só difícil de saúde biológica, né? Por estar quase indo a um começo de infarto, e ao mesmo tempo saúde emocional também de esgotamento. Foi ali onde, bom, eu já vinha, né, sendo de alguma forma preparado, né, mas nunca tinha operado tá, muitos funcionários, né, com essa responsabilidade integral. Na época tinha quantos funcionários a indústria de vocês? Eu acredito que tinha, em média, 200 funcionários diretos e indiretos, né? Uhum. Era muitos metros quadrados de obra mês que a gente produzia barracões, postes, casas pré-fabricadas. E então assim, tinha um volume de funcionários considerável, né? Não era uma empresa muito grande, mas era uma empresa considerável, né? E, e nisso, quando meu pai estava nesse momento de fragilidade física, emocional, foi quando eu assumi uma indústria da família e nisso é, eu entrei de cabeça. Entrei de cabeça e falei, puxa, agora é minha vez, né? E com aquela ânsia da Na época você juventude, tinha quantos anos? eu Você assumiu tinha, eu essa? tinha 17 anos mais ou menos, Novo, hein? né? 17 anos e 17 para 18, alguma coisa assim. E daí foi quando eu comecei a operar para quê? Para suprir as demandas, né? Para não deixar, aquilo lá era uma coisa da nossa família, né? E daí foi quando eu comecei a me envolver tanto que eu comecei a cortar relacionamentos, né? Eu tinha relacionamentos de amizade com grupos da igreja a qual eu frequentava, eu tinha amigos da faculdade, a qual eu parei minha faculdade também, né? Então, assim, eu comecei a me envolver muito com o serviço. E era muito prazeroso, até porque eu tinha ali, estava iniciando a juventude, né? E aquele olhar, muitas vezes, que a gente não sabe, naquela fase, perceber que existia um pouco de ganância, né? Existia também um pouco de desejo de poder, né? E parecia que eu estava, puxa, estava num lugar perfeito, com base em muito esforço, trabalho, mas ao mesmo tempo recompensas aqui no meu interior que massageavam o meu ego, né? Estava buscando se validar, né? Estava na Construir sua fase, né? identidade. Na É a fase da fase. juventude de tentar me provar também, né? E mostrar valor de alguma forma através daquilo que eu fazia, né? E daí foi quando a nossa empresa começou a rodar 3 turnos, né? Manhã, tarde, à noite, e concretagem de formas, e pessoas viajando por muitos lugares, caminhões viajando por muitos lugares, e estava indo bem, né? Não tínhamos tanto problema naquele período
financeiro, a gente estava, na realidade, naquela bola de neve, né? Que vai sendo entradas e saídas grandes, né? Mas não era tanto esse o problema. Mas, ao mesmo tempo, quando isso começa, quando eu começo a andar nisso, foi aí que eu comecei a ficar muito mal, porque aquilo lá não me preenchia. Uhum. Né? Eu E, estava e esse período de você assumir e até chegar nessa fase, Uhum. quantos anos? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. E daí foi quando a minha mãe começou a perceber que tinha algo que estava acontecendo errado. O meu pai já estava se recompondo, né? Do tempo que ele precisava, né? E daí foi quando a minha mãe falou: meu filho, vamos buscar um médico, né? Um médico da família. E daí eu fui no médico e ele falou: ó, deixa eu te falar, você está com uma sobrecarga muito grande, né? Faculdade, é, a empresa, né? Tá com preocupações muito grandes familiares, né? E vou te falar, você está indo para um caminho de infarto, né? E aquele dia ele me deu um remedinho, eu nunca tinha tomado um ansiolítico. Aí eu tomei meio ansiolítico, né? No outro dia eu tava, não tinha o que fazer, né? Eu tava passado, né? Deu uma desligada, E deu um eu não off. podia, e na minha cabeça eu não podia parar, Uhum. né? E daí foi quando eu falei, ó, não vou mais tomar esse negócio, não. Né? E me aprofundei ainda mais, a ponto de entrar em esgotamento também. Foi quando Uhum. meu pai começou a retomar as coisas. Bom, nisso eu já comecei a perceber que trabalho, ele precisava ter sentido, porque senão a sobrecarga era muito difícil suportar. Em meio a tudo isso, você estava ali, você estava, igual você falou, financeiramente estava legal, não é? Você trabalhando. Em meio a esse, vamos colocar aqui, turbilhão, você percebeu que não tinha um sentido? Eu percebi isso, que eu não suportaria vivenciar, e acho que foi algum tipo de reflexão, e eu acredito que venha da parte de Deus. Eu comecei a refletir os meus próximos 30 anos. E daí eu percebi que eu não suportaria viver do mesmo jeito os próximos 30 anos. Né? Tocando grandes empreendimentos. Mesmo tendo um sucesso financeiro, mesmo tendo um desenvolvimento legal, que você falou até para outros países você estava, mesmo com tudo isso, você falou, epa. Sim, na realidade, assim, eu venho de uma família onde meu pai nunca foi uma pessoa que estava trabalhando por causa do dinheiro. Uhum. Então a gente não estava olhando muito as questões financeiras, mas a gente estava olhando mais as questões de realização do trabalho. Né? E foi interessante, lembrando depois que você falou, foi interessante isso porque teve um determinado momento da nossa história familiar de trabalho onde meu pai participou de um seminário. E nesse seminário ele teve foi o Seminário Veredas Antigas, né, que a Universidade da Família promove no Brasil todo através das igrejas. E nesse seminário ele foi convidado por um amigo. Ele falou: ah, não, vou lá com você, você está precisando cuidar da sua família, né? Seu pai falou. Meu pai falou isso para um amigo, né? Arão Salgado. Meu pai chama Edson Almeida, né? Edson da Silva Almeida. E nesse momento que ele estava lá, teve um momento que uma das pessoas do grupo que ele estava perguntou para ele: e daí, você tem alguma coisa que você quer falar para Deus? Ele falou: não, não tem problema. Problema nenhum. E daí foi nesse momento que o facilitador disse o seguinte: então agradece a Deus, né, Uhum. por tudo que você tem. Né? E quando ele foi agradecer, ele percebeu que tinha algo na família dele que ele vivenciou e que ele precisava fazer uma correção de rota. Uhum. Nesse momento foi quando ele veio a imagem nítida na cabeça dele que ele quando ele foi beijar o meu avô já falecido hoje, Edísio Saldanha de Almeida, o meu avô chegou para ele e falou: homem não se beija. Uhum.
E meu pai entrou em muito choro nesse momento que ele estava no seminário. Quando ele No entrou momento que ele foi orar, no momento que ele veio foi isso? agradecer, porque ele não tinha nada para falar para Aham. Deus, né? Mas ele foi agradecer com o coração mesmo genuíno de gratidão. Uhum. E nisso veio na cabeça dele isso, essa imagem. E quando veio, ele começou a entrar em quebrantamento, Uhum. muito choro. Uhum. E quando ele saiu desse seminário, ele ligou para todos os filhos, né? Uhum. E na nossa casa a gente sempre respeitou muito os pais. Nós somos criados, né? Uma cultura bem, acho que De bem honra, né? de honra, né? E ele ligou para todos os filhos e falou assim: eu quero vocês tal horário em casa. Quando ele falava isso, Era uma. Acabou. a gente tinha que chegar. E haja luz. Eu né? não sei se a gente podia estar viajando, mas a gente tinha que chegar. Ah, Bom, estava todo mundo em Campo Grande e a gente chegou. E naquele momento foi um momento especial na vida da nossa família. uhum. Foi um momento onde ele fez a seguinte pergunta para todos os filhos. Ele falou o seguinte: eu queria saber de vocês o que eu tenho representado como pai para vocês. E daí ele deixou assim: pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nenhum tipo de correção. Não vou cortar nada, mas. Não vou fazer nenhum tipo de correção, né? Aí cada filho falou, né? E falou realmente de que, em suma, né, assim, abreviando as coisas, né, em suma, que a gente gostaria de um pai mais presente, mais próximo, mais relacional. Uhum. E ele contou a experiência dele que ele tinha tido, né? Uhum. E meu pai sempre foi um homem muito pronto a, uma vez que ele entende, ele vai lá e corrige, ele vai lá e tenta corrigir o mais rápido possível. E ele foi no meu avô era vivo, Uhum. e contou pro meu avô, e meu avô lembrava desse momento. Coisa Interessante, boa. né? Uhum. Isso foi na infância do meu pai. Uhum. E quando meu avô entendeu, meu pai foi lá e deu um beijo no meu avô. Né? Uhum. E isso foi algo que abriu uma porta muito grande para nossa família. Uhum. E voltando, né, na minha história lá que eu estava Do contando, trabalho, do quando trabalho, você a empresa, percebeu, né? Quando né? você percebeu. Tudo isso acho que cooperou e meu pai tomou uma decisão. Quando ele viu eu também naquela situação, né, os meus irmãos passando situações diferentes, ele entendeu que ele podia ganhar o mundo, mas se ele perdesse a família, isso não ia ser algo relevante para a vida dele. Uhum. Né? E ali ele toma uma decisão da gente encerrar a empresa. Foi uma decisão difícil e bastante drástica, né? Era o sustento da nossa família, vinha muito dessa empresa, né? Mas quando ele decide fazer isso, a gente planejou 2 anos para encerramento, para que houvesse um encerramento de alguém que podia encerrar as coisas e se manter com um bom nome. Uhum. Então todos os fornecedores foram pagos, todos os trabalhadores foram acertados. E daí por que ele fez isso? Porque ele decidiu cuidar da família. Uhum. Bom, nesse Vocês são momento quantos irmãos, Eduardo? nós somos em 4 irmãos 4 irmãos, né? biológicos, eu e mais 3. Uhum. Né? Eu sou o segundo irmão, a minha primeira irmã é Daniele. Eu sou o segundo. E temos um casal de gêmeos, 2 irmãos casal de gêmeos, que é o Rodrigo e a Elaine. Uhum. E nós temos uma irmã também adotiva, chamada Soraide. Né? Ela veio num momento que meus pais precisavam de ajuda. Ela é a irmã mais velha, né? Assim, Uhum. nesse sentido, né? E era muito comum, né, antigamente, Sim. né, adotar as pessoas com desejo de dar outros tipos de condição, mas ao Uhum. mesmo tempo de cooperar, né, com a Sim. família, né? Uhum. E essa irmã fez esse papel com a gente. Aí seu pai tomou a decisão, demorou 2 anos, vocês Demorou 2 fizeram anos. um planejamento. Planejamento de encerramento. Em 2 anos foi encerrado. A empresa até hoje é aberta, mas foi encerrada as atividades. Né? Uhum. E era uma empresa grande. A área da empresa era quase 10 hectares de área. Né? Uma empresa robusta. Bom, naquele momento eu tinha que tomar uma decisão. E eu estava assim, com muitas angústias a respeito do trabalho. Mas eu tinha ouvido falar
eu tinha ouvido um palestrante, né? Esse palestrante foi para Campo Grande falar para empresários. E esse palestrante, ele é a segunda geração do Grupo Jacto, né? Grupo Jacto, Máquinas Agrícolas Jacto. Ele também é o fundador da Universidade da Família, né? E ele se chama Jorge Nishimura. E eu ouvi ele falar por volta do ano de 2003, 2004, para empresários. Quando eu ouvi ele falando, eu falei, esse cara está falando de uma coisa que é muito maior do que uma empresa. Uhum. E aquilo lá me capturou. A palestra era para empresários. Para empresários, só que ele não falou em momento algum da empresa. Foi muito interessante, porque ele começou a falar sobre princípios, sobre valores, sobre cuidados com a família, que também é parte dos negócios, sobre, uma série de propósito, né? Sobre uma série de assuntos que eu falei, eu nunca ouvi nenhum empresário falando a respeito disso. E quando ele estava falando, aquilo lá falou, isso está me trazendo sentido do porquê trabalhar. Bom, mas passou aquela palestra. 2003, 2004. Mas naquele momento que meu pai que nós encerramos a empresa, eu cheguei no meu pai e falei, pai, agora já não faz mais sentido eu estar aqui trabalhando, né? Porque até o fluxo financeiro diminuiu, né? Uhum. E eu preciso de salário, né? Já não já cabe era casado mais. Na época ou não? Não era casado. Mas eu falei assim, já não cabe mais o senhor me pagar o salário que o senhor me paga, né? E eu pedi liberação dele, né? Naquele momento eu disse o seguinte, eu quero encontrar aquele empresário, Jorge Nishimura, né? E foi ali que a gente já estava iniciando algum tipo de relacionamento por causa da Universidade da Família, uma instituição que fornece ferramentas educacionais para as igrejas, né? Para as igrejas cristãs. E a gente estava se aproximando. Foi aí que eu decidi escrever um e-mail para ele, né? Não tinha WhatsApp na época, né? Não tinha WhatsApp, né? Escrevi um e-mail para ele e fiz um comprometimento comigo mesmo, não falei para ninguém. Eu falei assim, se por acaso o Jorge Nishimura me respondeu o e-mail, ou se vier uma mensagem automática, eu vou para Pompeia. Mensagem automática, se vier, mensagem automática, se chegar eu vou, né? Mas daí surgiu também em Campo Grande uma grande empresa que me chamou para trabalhar em uma fábrica nova em Lucas do Rio Verde. Uhum. Eu fui visitar a fábrica, um lugar lindo, empresa novinha, né? Toda preparada, zero, né? Não tinha funcionamento ainda. Falou, ó, toca aquilo lá, a gente já te conhece, conhecemos sua família, seu pai, a gente sabe do que vocês fazem, toca lá pra gente. Eu falei, tá bom, né? Entrei na empresa e participei de um dia de treinamento. Uhum. Um dia de treinamento de integração, para entender mais sobre o SAP, como a empresa funcionava. Acho que era quase uma semana, 5 dias de treinamento, né, de imersão, né, de integração. Só que daí, depois do primeiro dia, no final da tarde, o Jorge me liga. Você mandou e-mail? O que eu mandei e-mail, o Jorge Nishimura me liga. E nós ficamos quase 1 hora no telefone. Uhum. E eu dizendo que queria entender um pouco mais, né? E meu pai estava junto comigo nesse momento, e a gente dentro do carro e eu falando com o Jorge, né? Pelo celular. E daí foi um momento interessante que eu fiz a seguinte pergunta para o Jorge. Falei, Jorge, eu preciso saber se você tem alguma coisa para mim. Uhum. E foi bem legal, porque ele me disse o seguinte, eu não tenho nada para você, é por sua conta e risco vir para Pompeia. Só vem, né? Você sabe que aquilo lá foi uma lição para mim, né? Uhum. Porque eu percebi que grandes homens com princípios, valores,
eles não operam por algum tipo de isca a respeito do futuro, sabe? Uhum. Para contagiar alguém, para que esse alguém tome decisões com base no que ele pensa. E daí foi uma grande lição, porque eu tinha que tomar uma decisão sozinho, né? Uhum. E muitas vezes a gente fica esperando o que os outros querem que a gente faça, né? Uhum. Já foi uma primeira lição aquele momento, onde eu tive que tomar uma decisão E você sozinho. tomou ali na hora? E daí naquele momento eu agradeci ele e desliguei o celular e falei com meu pai: pai, eu fiz um compromisso comigo mesmo de mandar um e-mail para o Jorge, e se viesse uma resposta automática eu iria para Pompeia. Aí meu pai daí meu pai olhou para mim e falou assim: então você já tem sua resposta, né? Prática, né? Foi algo assim, um aprendizado muito também importante, sedimentou algo que meu pai já pregava na nossa casa, da gente ser homem de uma palavra só, Só. né? Eduardo, e aí você passou por todo esse processo, você foi para lá, né? Para Pompeia, né? O Eduardo hoje também está envolvido em alguns desafios, alguns projetos, né? Quando, lá da cidade de Pompeia, interior de São Paulo, quando que foi a chave para que aquilo que você perguntava lá na empresa do seu pai sobre o trabalho, Sim. que não tinha sentido, aonde foi um insight ali, aonde que teve uma chave que trouxe um sentido para você, questão do trabalho? Nesse momento, quando eu fui para Pompeia, eu fui para me voluntariar, né? Uhum, Como voluntário, não tinha emprego, né? uhum, Eu entrei como voluntário na Universidade da Família. O Jorge permitiu que eu estivesse voluntário lá. E nisso eu começava a tentar percebê-lo, os seus modos de fazer. E eu via que ele operava de uma forma diferente, muito diferente com relação às responsabilidades. E ele não estava olhando muitas vezes o dia a dia das responsabilidades, ele estava olhando aquilo que ia desdobrar por causa de ações ou decisões que ele tinha que tomar. no dia a dia. Sempre pensando numa perspectiva de longo prazo, de futuro, de gerações. Uhum. Isso foi muito importante para mim, porque me ampliou o universo do que eu trabalho. O trabalho não tem a ver só com o dia a dia, ele tem a ver com aquilo que você está sedimentando para a jornada de uma próxima geração. E foi interessante que tinha um dos ministérios da Universidade da Família, que o fundador é o Craig Hill, ele é de Denver, Colorado. Ele tinha uma mensagem que ele pregava, até hoje prega, né? De você tentar entender se você está vivendo a vida como embaixador do reino de Deus ou se você está vivendo a vida como um turista nessa terra. E eu não entendia muito bem isso, eu estava buscando resposta, eu estava tentando entender resposta. Eu via na vida do Jorge Nishimura Algo diferente? algo diferente que eu nem sabia correlacionar, que era ser um embaixador do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me despertou a tentar entender o que era ser um embaixador do reino de Deus. E daí eu acho que na ânsia e no desejo de compreender, depois de 2 anos que eu estou voluntário na Universidade da Família, eu decido ir para Denver, Colorado. Aí eu já estava casado, né? Casado com a Priscila, minha esposa, e já tinha uma filha chamada Nathalie. Né? Uhum. Depois vieram os outros 2 filhos, que são o Oliver e a Agatha. Né? Uhum. E eu vou para o Colorado. Engraçado que eu fui para o Colorado e para a cidade do Craig. Uhum. Aluguei uma casa próxima ao escritório do Craig Hill. Uhum. E cheguei lá e falei: Craig, eu preciso entender o que é ser um embaixador do reino de Deus. Uhum. Porque a gente em Pompeia já estava falando a respeito de transformar uma cidade. O Jorge tinha isso já no coração, de como poderia ser uma cidade transformada. Isso já estava lá. Quando Já você estava, chega em na UDF, 2006 já estava. já tinha isso. Já. E nisso, eu cheguei no Craig e ele ria, né? E falava assim: você não entendeu ainda, né? Eu falei: não entendi, Craig. A gente está falando de transformar uma cidade, mas aqui dentro tá tudo bagunçado. Eu não entendi algumas coisas ainda. E quando ele
E daí eu peço permissão para ele para que eu pudesse me voluntariar lá no escritório dele. E ele me deixou voluntariar lá. Uhum. E eu tive 3 encontros com ele no escritório. O Ministério Family Foundation International opera em quase 100 países no mundo, né? Uhum. Então era muito difícil encontrar o Craig Hill lá. Sempre viajando? Sempre viajando, mas eu encontrei 3 vezes e ele falou que eu fui o cara que mais encontrou ele lá. Foi interessante isso, sabe? E, bom, em um determinado momento eu estava esgotado e fui para casa em prantos, porque eu não entendia o que era ser embaixador e como isso operava naquilo que a gente entende que é quase a maior parte da nossa vida, que é estar trabalhando. E daí naquele momento eu me lembro muito bem que eu cheguei e ajoelhei no sofá de casa, lá nos Estados Unidos, e falei: Deus, eu não estou mais suportando, eu preciso de alívio das minhas responsabilidades, eu preciso de alívio, eu preciso de um conforto. E foi algo muito, muito interessante, porque naquele momento o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus falando comigo, porque isso me rege até hoje, né? Uhum. Ele disse o seguinte: você está buscando alívio. E daí ele veio assim uma voz dizendo: eu não vou te dar alívio, eu vou aumentar a sua responsabilidade. Né? Legal. Não era aquilo que eu estava buscando. Muitas vezes a gente está buscando, através do trabalho, descanso. Você trabalha para tirar férias. Para tirar férias. Trabalha, né? Para aposentar. Para aposentar, para ter algumas condições. Tudo isso é bom, precisamos pensar nisso. Uhum. Mas eu estava equivocado nas minhas intenções. E naquele momento, quando o Espírito Santo falou que ia aumentar a minha responsabilidade, ao mesmo tempo veio uma frase dizendo: mas eu vou te dar uma coisa que é para que você consiga se manter em pé, Uhum. com tanta responsabilidade. E foi daí que veio a palavra que ele estaria me dando a graça de Deus. Né? Que a graça iria me sustentar. Né? Naquele momento eu tive a impressão que eu capturei o que era ser embaixador de Cristo. Porque as responsabilidades são muito grandes. Quando você começa a pensar e operar através do trabalho, uma perspectiva de pensar no futuro das gerações, no futuro de uma sociedade, no futuro da sua família, né, dos seus filhos, dos seus netos, seus bisnetos. E daí começa a entrar uma questão que nos ajuda muito que é você viver pelas gerações. Por quê? Porque Deus é um Deus contínuo. Muitas gerações estão sendo preparadas e tem sido de geração em geração para que a gente possa conhecer mais dele. E que a gente está sendo preparado de alguma forma para aquele grande momento, né? Onde a gente vai celebrar o casamento do pai com a noiva, né? Do filho com a noiva, né? Bom, aí naquele momento eu tinha um jantar à noite com o Craig, onde eu cheguei no jantar e disse: Craig, eu entendi. E fiquei 6 meses lá. Entendi, Craig, o plano era para eu ficar 4 anos. Quando eu entendi, eu falei: tô voltando pro Brasil, Craig. Já peguei a resposta, agora vamos lá. E voltei pro Brasil. E nisso, passaram-se muitas coisas, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas passaram muitos aprendizados, mas agora com uma nova perspectiva de ser um embaixador de Cristo e operar como embaixador de Cristo responsavelmente, porque a gente é representante de uma embaixada que é o reino dos céus. E quando a gente vai entendendo qual é o papel de um embaixador aqui, embaixador do nosso país, do Brasil, a gente vê que o embaixador, ele não fala a respeito dele. O embaixador, ele não se porta do jeito que ele quer. O embaixador, ele não pronuncia uma mensagem que é do que ele pensa, mas é a respeito do que a nação dele pensa. Ele anda de acordo com o que a nação dele pede para que ele faça. Né?
ele opera em nível de representante de uma nação. E quando a gente vai capturando isso, o seu modo de trabalho tem que mudar. A sua postura tem que mudar. Porque você já não fala mais a respeito de você. Você já não está operando para o seu bel prazer. Você está operando porque você tem a responsabilidade de operar por um reino. E quando a gente entende, né, como você entendeu essa questão do eu embaixador, né? É muito importante porque traz uma realidade para nós, né, da nossa vida completa, né? Às vezes pela nossa fé, a gente, eu cultuo a Deus lá na igreja, eu faço isso. A gente limita o cultuar a Deus, né? Não que isso seja intencional, né? Mas geralmente é a nossa cultura. Mas quando a gente entende que a gente é um embaixador, é possível trazer isso para o ambiente de trabalho, igual você colocou aí, eu represento um reino. A gente passa a maior parte da nossa vida aonde? No trabalho, né? É possível, e quando eu digo é possível, ser embaixador no trabalho e entender isso, e isso ser bom para o outro e para a gente? Essa é uma colocação importante que você está dizendo, Marcelo, porque faz uma conta comigo, né? Por mês, quanto tempo a gente vai para a igreja, né? O membro vai para a igreja. Vamos colocar aqui, se for no domingo, vamos colocar lá 2 horas. 2 horas por semana, certo? Por semana. 8 horas por mês. Por mês. Ah? Se ele for todo domingo. Se for todo domingo, né? Porque muitas vezes não dá para ir. Não dá para ir, Né? tá. Tem N situações, né? Agora pensa quanto tempo você trabalha por semana. Em média, 44 horas. Vou colocar uma média. 44 horas, né? Se você pegar assim, essa é a média menor que a CLT, né? Isso, CLT. Né? Se você trabalhar 6 horas dia, ainda diminui um pouco mais, né? Quanto daria isso em 20 dias? 20 dias? Faz. 800 e poucas horas, quase 900 horas. Quase 900 horas. O mínimo, né, de trabalho. Isso. É bastante diferente, né? 8 horas que eu vou para a igreja. Quase 900 que eu estou no trabalho, né? Não dá nem 10%. E dependendo das responsabilidades, da sua função, da sua ocupação, isso se transforma 10, 12 horas dias, né? Tranquilamente. Quase dobra, né? Bom, aí a minha pergunta é, será que vai fazer sentido eu ser um embaixador de 2 horas semanais? É uma pergunta, porque precisa ser refletida. Eu acredito, né, e a minha expectativa. Bom, Marcelo, isso que você colocou é bastante importante, né? Sobre o tempo, né? Vamos fazer uma conta. Ser embaixador, né? Quanto tempo será que a gente vai na igreja semanalmente? Um membro da igreja, né? Eu sei que o pastor tem a carga horária pesada, mas o membro da igreja. Vamos colocar no domingo, 2 horas por domingo, né? 2 horas por domingo, né? No mês, 4 semanas, se eu for todos os domingos, são 8 horas. 8 horas. Né? Agora vamos fazer a conta do trabalho. A média semanal para trabalho, a média base, né? A média mais comum é 44 horas semanais. CLT, né? Se eu trabalhar 6 horas por dia, diminui um pouco mais. 30. Né? Mas dependendo das funções que eu exerço, isso pode subir de 44 até 60, 70 horas semanais. Tranquilo. Né? Dependendo da sua posição, ocupação dentro das organizações. Fazendo uma conta rápida de 44 horas em 20 dias de trabalho oficial, vamos falar assim, isso dá mais ou menos entre 800 e 900 horas, né? Tirando algumas que você pode ter que faltar, né? Alguma coisa assim, né? 800, 900 horas, mais ou menos isso, certo?
É, Aí fica uma pergunta importante. Será que ser embaixador de um reino é só nas 2 horas semanais? É uma pergunta para pensar, né? Ou será que também é nas 44 horas semanais do trabalho? Outra pergunta para refletir. Ou será que ser embaixador do reino é quando eu estou na minha família, quando eu estou com meus amigos, quando eu estou com a minha família maior, né? Os meus pais, meus tios, meus primos, né? Meus sobrinhos, meus irmãos. Ou também é quando eu estou no trabalho e também quando eu estou na igreja? Porque ser embaixador é uma postura que você assume e é para todo tempo. Tempo. Você me fez lembrar de um versículo. Ele engloba essa questão da integralidade, da integralidade, né? Paulo ele fala que assim, queira estar dormindo ou acordado, eu estou unido ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Então, tira um pouco disso que a gente colocou e que você colocou em relação ao trabalho, né? Sim, e claro que é bom frisar isso, né? A gente está em aprendizado constante. Sim, sim. A gente não consegue, talvez, alcançar a plenitude do embaixador, Uhum. né? Mas a gente erra, né? Eu erro com a minha família, eu erro nas minhas relações de trabalho, eu erro nas minhas amizades. Mas não significa que eu não esteja consciente de que eu preciso ou que eu deveria me portar em uma postura diferente a qual eu represento um reino. Você entendeu a responsabilidade, né? Entendi a responsabilidade. Eduardo, a gente sabe hoje que a importância que tem um empresário no Brasil, né? A economia, né? Tem os dados aí que comprovam isso. O pequeno empresário, o médio empresário, o microempreendedor, como que ele movimenta a economia. Então, assim, dentro dessa perspectiva que você tem hoje, pela sua experiência, pelo que você tá procurando aprender, aonde você também leva esse entendimento, o que você diria hoje para esse empresário, independente do porte, cristão, para que ele tenha para que ele entenda a importância que tem ele, não apenas como empresário, mas como embaixador. Ele é um embaixador, né? Ele é um empresário. Então, a importância dele, né? No plano da redenção, o que você pode deixar para esse empresário? Eu vou pedir sua ajuda agora para você encontrar aquele versículo que Paulo diz sobre as coisas que se veem e as coisas que não se veem. As que se veem são eternas. É. Vamos aí, vai falando que eu vou procurar aqui. O que eu queria dizer para vocês? A gente, como empresários, a gente opera muito num mercado comum, que é o mercado de troca, né? Troca e onde a gente precisa, de alguma forma, ser gerador de riqueza. Isso é ótimo, tá? Isso é ótimo. Sim. Precisamos fazer isso como empresários. Nós precisamos trabalhar com afinco para quê? Para multiplicação de riquezas, né? E, ao mesmo tempo, a gente também precisa trabalhar com afinco para saber as oportunidades do mercado, onde eu posso inserir o meu produto, onde eu posso fazer a capilaridade dos meus produtos, né? Aí é um ponto importante, porque não é só isso, né? Aí é o ponto importante. Sabe por quê? Vou pedir para o pastor Marcelo ler esse versículo, onde Paulo diz algo que a gente precisa ter bastante atenção a respeito disso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. 2 Coríntios 4,18. Isso. Esse é um versículo chave, especial aí para quem, falando agora para os empresários, né? De alguma forma, todos vocês já perceberam, ou se parar para refletir, irão perceber que tudo que a gente adquire, tudo que a gente constrói, tudo que a gente materializa, ela perde o seu valor rapidamente. Vamos falar o seguinte, né? Comprar o celular, né? Vamos pegar o celular que está na mão de todo mundo, né? Eu compro o celular último do momento.
em menos de 6 meses, seu celular já está ultrapassado. Ele já é o penúltimo, o antepenúltimo. Ou você adquire um carro, aquele carro dos sonhos, né? De repente, ele só se... Na segunda semana que você está utilizando ele só é um meio de transporte. Né? Ou você adquire sua casa. Tudo isso é importante, tá? Adquirir. Mas não é só isso. O ponto é o equilíbrio entre essas coisas. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente construir, adquirir, até gerar materialmente produtos, serviços também, eles se tornam, eles se depreciam rapidamente. Né? Pensa um prédio sem as pessoas, ele estraga. Um carro parado, estraga. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse versículo aponta o seguinte, que se tem alguma coisa que é eterna, é aquilo que não se vê. E daí entra uma perspectiva fundamental, empresários, né? De gerar e usar ferramentas e também alguns facilitadores para que cada empresa possa ser despertada a encontrar os seus valores, os princípios a qual a sua família rege, os princípios a qual a sua organização está sedimentada. E isso você encontra na sua história. Na história da sua família, na história da sua empresa. Ao mesmo tempo, a gente estabelecer perspectiva de uma missão, do porquê que a gente está fazendo isso, da razão do porquê eu tenho que ter esse negócio. Porque eu sei que é importante ter negócios para o bem da humanidade, produtos ou serviços. Né? Não dá para parar de gerar. Aliás, Deus é um Deus criador. Nós somos co-criadores, né? Você ensinou isso. Somos co-criadores, né? A gente é a imagem e semelhança de Cristo. Uhum. Né? Então, o ponto é, comece a refletir a razão do porquê você está gerando essas coisas. Do porquê você está criando, do porquê você está ofertando. E alguma coisa que seja tão relevante, mas tão relevante, que você possa pensar nessa sua empresa daqui 20, 30 anos. Talvez para a sucessão da próxima geração dos seus filhos. Talvez para que você tenha registros históricos da evolução da sua própria família, do próprio negócio. Né? Então, assim, a dica que eu deixo é... Ótima dica. Entrar em reflexão a respeito do porquê está fazendo as coisas, né? Bom. Isso tem a ver com governar. Tem a ver com governar a história, né? Muito bom. E nosso horário está chegando. A outra dica que eu quero que você deixa é para... Vamos colocar aqui que é para os jovens, tá? Até 100 anos. A gente sabe que nós temos uma geração aí com potencial muito grande. Os jovens estão chegando, os jovens chegando no mercado de trabalho, jovens uma capacidade de influenciar, né, de trazer muita coisa boa, mas que a gente sabe que às vezes a cultura coloca o trabalho como uma coisa muito ruim, uma coisa, né? E às vezes a gente acaba entrando nessa, né? Então, que mensagem você deixa para essa galera que está aí, que está formando, que vai prestar um vestibular, que ainda não sabe qual área vai atuar? Que mensagem que você deixa para essa turma que está chegando no mercado de trabalho ou está querendo entrar no mercado de trabalho? Isso é importante. 2017 ou 2018, a gente foi de alguma forma influenciado por um livro chamado The New Localism. É um livro americano e esse livro dizia o seguinte: o poder está na mão dos solucionadores de problemas. E ele dizia o seguinte: as concorrências não são mais de empresa para empresa, mas sim de localidades para localidades. Qual que é a dica que eu quero deixar para vocês? Um caminho é: se especializem, adquiram competência para solucionar problemas. Problemas das famílias da sua cidade, problemas de organizações da sua cidade,
problemas para o poder público, talvez, solucionar problemas para as empresas privadas, para as ONGs, né? Se especializem, busquem entendimento de como você pode aí, dentro da sua jornada de vida, cooperar para o bem das pessoas, solucionando problemas para elas. E a outra dica é: integre, faça integração, porque sozinho não vai dar para conseguir. Hoje a gente tem muitas vezes uma mentalidade globalizada, mas na realidade a gente não tem vínculos com ninguém, né? Então a dica que eu falo é: busque fazer vínculos, fortalecimento de vínculos com muita gente. E não no aspecto de troca, de barganha, que muitas vezes o sistema comum do mercado de trabalho tá dizendo que é assim que funciona. Mas sim com uma perspectiva de você unir com pessoas que possam, vocês juntos, cooperarem, construírem algo para solucionar problemas, né? Então integre com amigos, integre com o poder público, integre com as organizações sem fins lucrativos, integre com o mercado privado. Para quê? Para o bem comum da sociedade, para que você minimize as angústias dos problemas na vida das pessoas. Isso é importante, né? E não sei se eu posso complementar. Complemento. Hoje Sim. a gente tem operado em um projeto muito inovador e, ao mesmo tempo, tem sido um aprendizado imenso para a gente, na cidade de Pompeia. Esse projeto iniciou há 7 anos atrás e o objetivo do projeto é que Pompeia se torne a melhor cidade de pequeno porte do Brasil até 2038. O projeto chama Pompeia Visão 2038. Esse é um projeto de organização da sociedade civil, né? Pessoas de diversas áreas de influência de uma cidade se unindo. Não começou grande, tá? Começou com 10, 20 pessoas. Mas se unindo para quê? Para trazer soluções para a cidade de Pompeia. Porque nós queremos alcançar um plano, uma visão, nós temos uma visão de futuro, né? De sermos a cidade de pequeno porte, a melhor cidade de pequeno porte do Brasil até 2038. Já somos uma das melhores, né? Mas deixa eu dizer o seguinte: nunca foi por arrogância ter colocado essa visão, nunca foi por ambição. Mas quando a gente quer buscar um objetivo grande, a gente tem que lançar um desafio grande, né? Não foi por arrogância, pessoas, né? mas um desafio que fala assim: isso talvez seja digno de crédito para que a gente possa participar juntos, né? Então, a gente tem experimentado isso e sabe que nós estamos encontrando eco e muitas pessoas nos permitindo falar a respeito disso. Tanto o poder público, as empresas, os negócios. A gente opera com algumas esferas: governo, negócios, igrejas, famílias, mídia e comunicação, entretenimento e educação, né? Então a gente tem, claro que existe mais esferas, a gente tem olhado para isso também, mas a gente tem operado dessa forma, de um meio de integrar para que a gente possa juntos, como cidadãos, como pessoas que vivem na cidade, a qual nossos netos, nossos filhos estão crescendo nessa cidade, estudando nessa cidade, possam a gente cooperar com eles no futuro das gerações. Ótimo, ótimo. Pessoal, estamos encerrando o nosso primeiro podcast. Quero agradecer o Eduardo pela estar aqui com a gente, tá? Deus é muito bom em propiciar isso aqui, né? Você está aqui, esse primeiro, né? Espero que virão os outros e ele esteja por aqui, né? Então, quero te agradecer, viu? Deus continue te abençoando, te dando graça aí, você, graça sobre sua vida, sobre sua casa, e tamo junto aí, tá bom? E para você que está aí com a gente, como eu falei no início, você que ainda não está inscrito aí no canal do Minova, inscreva aí, compartilha, é o nosso primeiro. Estamos abertos à sugestão. Se você quer sugerir algum tema,
ó, leva um profissional dessa área, eu conheço alguém aí tal, relevante, né, que está aí construindo, né, operando, né, para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero finalizar, eu quero deixar um versículo para você, que depois de tudo isso que o Eduardo falou, né, do meu andar junto com ele, também com outras pessoas e tal, Provérbios 11:11. Provérbios 11:11, acho que na João Ferreira de Almeida diz assim: pela bênção do justo a cidade se exalta. E eu acreditava que a bênção do justo era só ele orar, só ele levantar a mão que a cidade era exaltada. Mas depois, essa bênção do justo, que é a bênção que está sobre o justo, a bênção que está sobre nós. E eu estava pensando hoje de manhã que a graça de Deus, ele é o lugar que Deus te coloca. Entendeu? Então, o que é estar na graça? É um lugar especial que Deus te colocou. Efésios capítulo 1 diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. E não por merecimento. Mesmo com as minhas falhas, com as suas, Deus nos perdoou em Cristo. E Ele não nos colocou lá num lugar de derrota, Ele não nos colocou num lugar de desprezo. Ele nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, graça, eu quero deixar esse pensamento para você, é o lugar que Deus te coloca. Então, a bênção do justo é o lugar que Deus colocou ele, com todas as condições, né? Nós temos os nossos desafios, faz parte da vida. Graça não significa que a gente está num lugar que a gente não vai enfrentar luta, que a gente não vai enfrentar dificuldade. Você que é empresário, você que está entrando no mercado de trabalho, você que está no mercado de trabalho, não significa que você não vai ter dificuldade. A graça não tira você desse ambiente. Esse é o ambiente natural da vida, isso faz parte da vida. Mas você está na graça. Então, num lugar de crescimento, num lugar que Deus vai abrir muitas oportunidades para você, num lugar que Deus vai te dar sabedoria, não é? Num lugar que às vezes Deus vai colocar você em algumas situações extraordinárias. Então, a bênção do justo é o lugar que Deus te colocou em Cristo. Então, quando nós entendemos isso, né, e a gente começa a operar, Eduardo fala muito isso, a gente começa a operar nesse lugar, né, a nossa visão muda e a gente começa a ver o trabalho com uma outra forma, ver as pessoas de uma outra forma. Quando você faz isso, meu irmão, minha irmã, a cidade é abençoada. A cidade vai receber isso de uma forma que vai trazer crescimento, desenvolvimento, riqueza, no sentido amplo da palavra. Então, que Deus abençoe você, obrigado por estar juntos e aproveite aí o podcast e que virão outros. Deus abençoe você. Até a próxima. Sim. Agradecer. Deixa o Eduardo agradecer. Empolguei aqui. Tá bom. Eu queria agradecer dizendo o seguinte: viver uma vida cheia de propósito e com o entendimento de que aquilo que a gente faz aqui, trabalhando, tá? Trabalhando duro, em todas as questões, não só naquela organização que você tem um horário e um lugar, mas trabalhando duro pela sua família, pelos amigos, pelas relações de trabalho, pela sociedade como um cidadão, né? Como uma pessoa cívica, né? E entendendo que tudo isso se conecta com um plano de eternidade, é maravilhoso, é energizante. E eu quero dizer assim, muito obrigado pelo tempo e também por estar participando em uma das organizações aqui, na Igreja Minova de Palmas. Eu acredito muito que quando homens se levantam, mulheres se levantam com essa perspectiva, multidões são tocadas e gerações são tocadas. Eu acredito muito nisso. Então, se unam, busque o pastor Marcelo, entre em contato com ele, né, e começa a construir isso juntos, co-criar juntos, né, acreditando que vocês podem afetar não só a cidade, talvez o estado, talvez daqui sair coisas para a nação brasileira e também afetar as gerações futuras de vocês, preparar um caminho para os filhos, para os netos e para o futuro da sociedade. Muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, Eduardo. Valeu. Deus abençoe vocês e até a próxima.